Darcy Ribeiro foi um intelectual, né, de ponta no Brasil. Darcy pensa toda a questão indigenista brasileira, na qual ele trabalhou diretamente com Rondon, depois com a criação do Parque do Xingu, do Museu do Índio. Ele pensava isso não só do ponto de vista indigenista, como ele pensava isso do ponto antropólogo, né? Ou do etnólogo, como ele gostava de dizer que era. Ou seja, ele tinha uma formulação teórica sobre essa questão da relação do indígena com a sociedade envolvente. Ele viveu durante um período com os índios, você sabe, com tribos indígenas, né? E ele então passa a conhecer aquela sociedade, a maneira de concepção de vida dessa sociedade e essa visão integral do homem. Porque, como ele dizia, cada objeto que o índio faz é uma obra de arte. Isso então vai se mostrando como a arte, como essa vivência coletiva da sociedade, como a criança é tratada numa comunidade indígena, como essa criança está integrada na comunidade, na vida deles. Essa visão desse homem integral foi uma coisa muito importante na formação, na concepção educacional de Darcy. Antes ele era um etnólogo que tinha um grande deus, que era Rondon. E depois ele encontra outro santo, que é Anísio Teixeira. E Darcy então vai construindo essa história dele com a educação. Ele foi fortemente influenciado na educação por Anísio Teixeira, que por sua vez foi influenciado pelo filósofo americano John Dewey, que é o pai da educação americana, o pai da educação prática, da educação pragmática, da educação reflexiva, da educação generalizada e da educação integrada de todos os seus elementos. Junta esportes, junta filosofia e junta prática, para que os alunos tenham essa visão do mundo. Darcy, quando volta para o Brasil em 79, envolve na política partidária com Brizola. Em 82 eles ganham o governo do Rio. E a partir daí começam a desenvolver essa política nacionalista e prioritária para a educação. O Darcy tentou, no primeiro governo do Brizola, 1983, uma verdadeira revolução através da criação das escolas de tempo integral, os CIEPs aqui do Rio. Ele pensa uma escola para o futuro, uma escola que realmente seja capaz de dotar as pessoas de competências de leitura, de escrita, de cálculo, de interpretação do mundo, da realidade, de interpretação do seu espaço, né? Que seja realmente eficiente no sentido de tornar essas pessoas capazes, né, de atuar sobre o mundo. Ele propõe um programa que está voltado para as classes populares, entendendo que a educação ela é essencialmente cultural, ela é essencialmente comunitária e ela tem que ser partilhada por todos. E a ideia da escola de horário integral, né, não é apenas a extensão do horário da criança na escola, é toda a maneira de você lidar com o processo de ensino-aprendizagem de uma forma integral, quer dizer, visto o homem na sua integralidade, na sua emoção, no seu sentimento, no seu senso de estética, de ética, enfim, o homem integral. Para vocês terem ideia, o governo do estado do Rio de Janeiro, de 83 a 87, gastou 42% do orçamento do governo em educação. O Brasil hoje não gasta nem 12%, o governo federal. Gastaram 42% de todo o recurso do governo em educação. Agora, essa escola foi extremamente combatida, né, que era um gueto de pobres, né, que era uma escola inviável, porque muito cara. Eu me lembro de pessoas que eu conheço dizendo, bom, tudo bem, dar comida em escola, tudo bem, mas precisa ter biblioteca, precisa ter aula de balé? O Darcy achava que sim. E ele dizia que a violência, os menores abandonados, o único remédio contra isso seria através de uma educação integrada e de qualidade. Eu lembro a inauguração do primeiro CIEP, nunca vai me sair da memória isso, um garotinho que entrava várias vezes na fila para ganhar sobremesa, ganhar gelatina. Ele devia ter 10, 11 anos de idade, não tinha ideia do que era sobremesa e muito menos do que era gelatina. O que Darcy sempre se preocupou, e se preocupou muito, foi o seguinte, o quanto a escola pública
brasileira estava afastada da população, da grande parte da população brasileira. Essa separação, essa distância da escola pública como instituição e da vivência da população que a frequentava, da criança, do adolescente, do jovem que a frequentava, ele procurou de todas as maneiras corrigir isto, né, de certa maneira, romper esse distanciamento. Como é que um dos elementos que ele tentou foi justamente o animador cultural, que era uma pessoa da própria comunidade onde a escola estava inserida, que conhecia uma manifestação da arte, podia ser na palavra, podia ser no gesto, podia ser como nas artes plásticas, enfim, na música, na dança. Aliás, Darcy tinha uma clareza muito grande sobre a importância da expressão artística no fazer, no aprender, no homem se tornar humanizado através da arte. Que a escola pública representasse efetivamente um recurso, um meio para que essa criança, esse jovem, pudesse vir a ter no seu futuro uma inserção real na sociedade brasileira. Essa cidadania, esse exercício pleno da humanidade, como Darcy muito fala nisso, ele só se daria realmente no momento em que homens e mulheres soubessem ler, escrever e ler o mundo na sua plenitude, né? Tem uma história bonita, quando ele me pediu para fazer uma série chamada Rede Geral, que era para, que a gente chamou de Rede Geral, nessa formação dos professores para os CIEPs, nessa época na secretaria, perguntei para ele, bom, Darcy, o que é que você quer com essa série? Porque não era um curso de nada. O que você quer que a gente faça? Ele falou assim, eu quero que as professorinhas saibam que não é porque a criança é preta e pobre que ela não pode ser brilhante e que ela não é inteligente. Preto e pobre não é sinônimo de burro. Então eu quero fazer a cabeça dessas professorinhas. Você tem que abrir a cabeça dessas professorinhas, como com literatura, com música. Então foi uma série genial, porque todo mundo quis ajudar. Então eu tinha Caetano lendo João Cabral de Melo Neto, Gil falando não sei o quê, todos os artistas, todos os atores, Milton Nascimento lendo Walt Whitman. Assim, informalmente, com a camerinha, a gente chegava e fazia, porque para o Darcy, para a educação, essas pessoas faziam qualquer coisa. Foi incrível, esse material é incrível, é riquíssimo. E era isso que ele queria, ele achava que era por aí, formar gente. Darcy foi o autor do projeto da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. E ele pretendia que a Fundação criasse uma escola normal superior que, com a dimensão do Brasil, pudesse formar, através de educação à distância, isso nós estamos falando de 96, ainda não se fazia educação à distância no Brasil, tinha uma dimensão territorial enorme e que esse mecanismo de formação, esse instrumento era extremamente adequado para alcançar em qualquer rincão do país a formação de professores em nível superior. Ele tinha visitado projetos de educação à distância em Portugal, na Espanha, no Canadá e achava que isso era fundamental para o Brasil. O Darcy, eu fiz um documentário com ele para a Rede Sara de Hospitais, que chamava Darcy Formador de Gente. Era um curtazinho, mas muito legal. E num dado momento ele falava da internet, mas ele falava da internet como uma grande revolução, tão importante quanto Gutenberg. Ele tinha certeza que era um instrumento poderosíssimo e ele quis usar isso, ele tinha essa vontade, essa pulsão. Só que não deu tempo muito de acompanhar, mas ele ainda assim inseriu nas coisas que ele fazia esse pensamento pós-internet. Quando Darcy implanta o Programa Especial de Educação no Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, em 1982 ele promove um grande congresso, que é o Encontro de Mendes, dos professores de todas as escolas públicas do estado do Rio de Janeiro. Ele se preocupou em que as pessoas que viviam na área da educação, durante aqueles longos anos de ditadura, em que as escolas se deterioraram, os salários se deterioraram, em que a visão da educação era tecnicista, ele entendeu que essas pessoas precisavam ser valorizadas.
elas precisavam ser mobilizadas, elas precisavam querer. Para você ter uma ideia da valorização que Darcy tinha em relação ao professor. Cada professor recebeu um conjunto de teses, 15 teses de reforma, a importância da educação, a importância da escola e a importância do professor nesse processo. Isso foi discutido nas escolas, foi tirado o representante. Nós não tínhamos ainda saído, o Brasil, a sociedade brasileira, não havia saído ainda da ditadura militar totalmente. E o mais interessante é que o convite a esse encontro, o convite a essa discussão não foi para a escola, não. Foi diretamente para a casa de cada professor. E ele diz muito claramente, nada, nem ninguém, todas as tecnologias, por mais afinadas que essas tecnologias sejam, elas nunca substituirão o professor. Quem leu os livros dele de antropologia percebe essa busca muito forte de compreensão do povo brasileiro e, portanto, dos processos que deveriam ser implementados para que esse grande potencial do povo brasileiro desabrochasse. Ele foi um brasileiro que, como muita gente diz por aí, faz muita falta.